A gente vai estar estudando nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, né, o tempo verbal do passado simples, ok? Ou past simple, past simple. A intenção é que a gente possa ver a circunstância principal na qual esse tempo verbal é utilizado, tá certo? Para a gente já poder ter uma noção básica de quando nós podemos utilizar, uma noção básica de quando nós podemos utilizar essa forma, ok? Essa forma nós chamamos, né, tempos verbais, ok? Os tempos verbais, pessoal, para que fique bem explicado, né? Ele é uma classificação dos verbos que indica o momento no qual uma ação ou um evento acontece, tá certo? Uma ação, um evento ou até um estado indicado, né, na frase, ela acontece. Então, a intenção quando a gente usa um tempo verbal é indicar um tempo no qual essas situações, ou melhor, esses eventos, essas ações ou esses estados estão acontecendo, ok? Estão se realizando, tá certo? Então, nós temos o passado simples, que é o tempo verbal que a gente vai estudar hoje, certo? E caso fiquem muitas dúvidas desse primeiro vídeo, a ideia é que vocês possam anotar, certo? O que vocês não entenderam, né? E a gente possa esclarecê-las, essas dúvidas. O passado simples, ele é um tempo verbal, como nós já falamos, tá certo? E ele fala sobre ações ou eventos que se encerraram no passado, tá certo? Ele é utilizado para falar sobre ações e estados que se concluíram no passado, tá certo? O próprio nome já indica o tempo, né? O passado simples. Esse passado indica ações e estados que se concluíram definitivamente no passado, tá certo? Por exemplo, eu sonhei ontem. Quando eu falo eu sonhei ontem, I dreamed yesterday. I dreamed yesterday. Certo? Eu estou dizendo sobre uma ação que aconteceu ontem e ela se concluiu definitivamente. Eu não continuo sonhando hoje. Eu simplesmente sonhei e essa ação se encerrou. Tá certo? Então, nós temos aí uma situação na qual eu vou utilizar o passado simples para poder expressar essa ideia, tá certo? Nós temos aí, então, justamente essa frase, né? Que I dreamed yesterday. Isso é uma ação que iniciou no passado e se encerrou no passado, ela se concluiu no passado, tá certo? Então, sempre quando eu tenho essa circunstância, eu vou usar o passado simples, tá certo? Outro exemplo. In the past, cultures varied wildly from place to place. No passado, as culturas mudavam, variavam muito de lugar para lugar, tá certo? Se você for ver, nós temos aí a expressão in the past. Essa expressão in the past, ela indica justamente, né? Ela reforça que a ação se concluiu definitivamente no passado. Ela fala in the past, no passado. Né? Nós temos in the, que é, quando eu vou traduzir, eu junto ela e fica no, e temos past, que é passado, no passado. In the significa em o, tá certo? Que traduzido fica no passado. Okay? In the past, certo? E ela indica justamente, ela reforça, tá certo? Que a ação se concluiu no passado, ok? Então, sempre que eu for querer indicar essa situação, eu vou usar o passado simples, certo? Se vocês forem observar, o passado simples ele não é tão complicado assim de se formar, tá certo? A estrutura dele, né? Quando a gente vai fazer ela, vamos produzir ela, vamos expressar ela, não é tão difícil. Eu só vou utilizar duas letrinhas no final de cada verbo, tá certo?
Isso quando o verbo for um verbo regular. Mas aí, como nós estamos vendo, tá certo? Já são muitas informações que vão ser acrescentadas e que a gente precisa tirar dúvidas. Não se preocupem que essas dúvidas vão ser sanadas nas aulas ao vivo, tá certo? Mas as duas letrinhas são ED. Então, se vocês observarem, quando eu digo varied, eu estou dizendo variou, varied, com ED, tá certo? Então, no passado, culturas variaram muito de lugar para lugar. No passado, culturas variaram muito de lugar para lugar. Cultures varied wildly from place to place, tá certo? E, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem, assistam os vídeos de novo, permanecendo as dúvidas, vocês vão levar essas dúvidas para as aulas no Meet, tá certo? Então é isso. Se vocês observarem, alguém pode ter observado que a gente só falou sobre a forma afirmativa. Ainda a gente vai ver nos vídeos do YouTube a forma negativa e interrogativa, tá certo? Até que a gente possa ter uma noção básica dessas três formas e a gente tem uma aula ao vivo no YouTube, no Meet, para tirar as dúvidas, tá certo? Eu agradeço muito a disponibilidade e o tempo de vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais!